começava com isto, Luís. Eu gostava de falar da cena quando me dizem que tenho um erro de lógica. Oh, é uma cena fixe, porque é assim, o meu maior esforço é não ter erros de lógica. Agree. Porque se tu tens isso, meu, nada te funciona. Exato, tipo, Nada, tudo é irrelevante. ou é ao calhas que tu fazes as coisas Exato, e aquilo funciona, ou então exato. nunca consegues fazer nada de jeito. Absolutamente. E eu vi o teu raciocínio e não concordo, já vou explicar. Anda lá. E tu, primeiro, acho que é bom tu dizeres o que é, mas a ideia que surgiu de ter esta conversa, convidar-te, foi porque eu, passado uns meses daquele evento do aborto, Uhum. eu tive. Eh, Alguns vídeos apareciam e eu fui vendo alguns comentários sobre aquele tempo. E vi pai 3 ou 4 comentários. O teu foi o que me surgiu mais interesse, porque, Hum. ou seja, tu não me parecias biased. Tu chegaste ali, apresentaste o Miguel, está a fazer um raciocínio de um erro de lógica, não sei o que mais, e eu, houve outras pessoas que me pareciam mais. Acho que eu não tinha qualidade suficiente para fazer uma conversa interessante, Uhum. percebes? Era mais só para, se calhar, para dizer mal Para dizer do que mal, propriamente para tipo, dizer tipo os o que gajos, é que estava mal. tipo, sei que é Coutinho e cenas. Eu não Uhum. TGI, assim, umas cenas que eu vi lá, mas não, isso de falar mal não me faz diferença nenhuma. Mas ter uma conversa interessante, não é? É uma coisa que eu realmente gosto, não é? E então, e o que eu queria era começarmos por aí, porque depois tu és vegan, não é? Yep. E é também uma área filosófica interessante que eu também gostava de discutir. Boa. E então começava por explica-me o meu raciocínio lógico, a ver se ainda te lembras. Ok, eu já vi o teu vídeo depois disso, mas já foi há algum tempo, por isso deixa ver se eu me lembro. A tua ideia começou com a consciência, não era? Isso. Que a consciência Se era quiseres eu elaboro o importante. meu raciocínio outra vez. Queres que eu te elabore? Deixa ver se eu Ok, entendi e diz-me se é o que tu estás a pensar. ok. Understood. Começas com a consciência porque a consciência é aquela coisa a que nós damos valor, porque é a única coisa que nós experienciamos, não é? É a única coisa que nós conseguimos dar valor é aquilo que experienciamos, não é? Se a gente não tiver a experienciar nada, não consegues dar valor porque não experiencias esse próprio valor. Portanto, tu começaste com a consciência e com a ideia de que quanto mais consciência se rouba, pior, porque é aquela coisa a que nós damos valor, por isso, quanto mais roubares disso, pior é. Isso. Quase, Espetáculo. quase, Ok, então já tem quase. alguma coisa, mas pronto, ok, deixa ver se o resto está ok. Certo? Eu comecei por aí, eu concordo, Aham, praticamente a 100% com isso, que a aham. experiência é que importa, a consciência. Depois, tu fizeste o que eu disse que tinha sido o primeiro salto que eu não percebia a lógica Ok. para a vida, não é? Porque depois tu disseste, por exemplo, se a gente matar um idoso, roubamos-lhe um determinado grau de consciência, uma determinada quantidade de consciência. Mas se matarmos um adulto normal, sem ser idoso, é pior porque é mais consciência que nós roubamos, mais possível consciência que nós Mas roubamos. potencial. Potencial consciência, exatamente. Potencial de experiências conscientes. Sim. Se for uma criança, ainda pior, porque ainda é mais tempo, supostamente, potencial que nós roubamos. Exato. Portanto, depois, se for então um bebê ou um feto, etc., ou seja, tu depois foste Eu vou reduzindo cada vez mais cedo, até chegares ao feto, até chegar, pronto, até os a primeiros, a fecundação. fecundação, Exato. etc. Pronto, esse salto da consciência para a vida Aham. foi a primeira coisa que eu, que Onde é eu que vês o erro? porque a vida não significa propriamente consciência, são dois conceitos diferentes na minha E visão. tens toda a razão. Ok, pronto. E depois ainda houve outro, portanto, depois já sei que já estás a discordar um bocadinho em alguns Oh, pontos, absolutamente. mas deixa só terminar, tipo, Claro. e depois deste ainda mais outro salto Ou diz? que foi depois para a vida humana. Ou seja, começaste com consciência, Aham. depois deste um salto para a vida Aham. e depois restringiste para vida humana. Também vamos poder falar sobre isso. Pronto. Super. Era só Eu, eu, isso? Ou... eu vou tentar explicar de uma forma aquele momento que expliquei, aquele vídeo, é um vídeo
sem script, muito rápido, com Eu reparei, um sim. objetivo de criar agitação ao máximo, acho que consegui. Eu Sim. acho que realmente funcionou. Eu começo pelo princípio. Vamos tentar encontrar aqui acordo. Uhum, Eu acho que temos em muitos sítios. uhum. Quando matas alguém, concordas que o dano que estás a fazer é ao indivíduo é eliminar a possibilidade de novas experiências conscientes. E esse é o dano. Certo. Concordas com isso? Eu Com, quando te mato, o que é que te tiro? com, Qual é o teu dano? com algumas limitações, eu concordo com isso. Ou explica o que queres dizer. Pronto. A minha limitação é que se calhar já vamos estar a saltar para aqui para o cerne da questão, que é normalmente, tipo na esmagadora maioria dos casos, eu concordo com isso, porque o ser o ser que tu estás a matar Aham. tem a capacidade, já tem a capacidade de experienciar essas coisas. Ou seja, Então diz-me uma coisa, e se estiveres a dormir? ok, se estiveres a dormir, estás num momento temporário de não E se consciência. estiveres em coma? E não sei quando é que vais acordar? Pronto, aí é a questão, é quase aquela questão equivalente, que é, se nós tivermos muita expectativa, tipo, se tivermos uma expectativa alta de que a pessoa vai acordar, então imaginamos que é, por exemplo, um sono profundo um bocadinho mais alargado. Ok. E qual é o nível de consciência? Qual é o nível de intelectualização, de cognição que tu achas mínimo para ter essa característica que tu dizes que é essa capacidade? Porque repara, há pessoas deficientes. Até, a partir de que linha é que colocas o deficiente que tem consciência, a cognição para saber o que está a acontecer e o que não tem? Como é? Yeah. Percebes a complexidade? Sim, 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 sim. Eu acho que Um bebê. este também é interessante porque isto tem muito a ver com o veganismo, por isso Vamos o que poder nós ligar estamos tudo, agora. vamos poder ligar tudo. Exatamente, Mas exatamente. Mas- neste primeiro ponto já temos a. E a criança, o bebê? Ok, pronto. A minha posição é: O bebê o que é que tem? Consciência? Ou potencial de consciência? o bebé tem Bebé. consciência. Sim, já. Tu achas que o bebê. Tu tens alguma memória quando tinhas 6 meses de idade? Consciência e memória são coisas um bocadinho diferentes, na minha visão. Mas, Eu- mas aceitas que para ter memória é preciso consciência? Aquela consciência de Sim, saberes sim, sim, sim. A a consciência é a coisa abstração, mais base, sim. não é? Ou seja, Claro que estamos a falar de coisas complicadas, aqui não há certo, certo, é complicado, mas só estou é a tentar difícil. criar esta ligação de Ok. tipo um bebê que acaba de nascer, um bebê que ainda está na barriga, tem consciência? A partir de certa idade, Quando é que é? segundo os últimos estudos científicos que Isso, eu vi, porque é por aí a única coisa que eu consigo usar para, ok, para definir, ok, para diz, definir diz. isto, eu já vi alguns estudos, há muita incerteza, mas mais ou menos ali entre as 10 semanas e as 12, 14, Ok, vamos por dizer ali 12 semanas, começa a haver vamos dizer 12 consciência. semanas. Às 12 semanas menos um minuto, há consciência ou não há? Não, nesse caso, se vamos definir para ter um limite base as 12 semanas, claro que a coisa é muito fina, não é? Uma pessoa nunca. Mas, A partir do momento em que então, existem mas onde é as que eu defino? estruturas, Então, eu posso estar a matar alguém consciente mas com que. com 12 A que altura? semanas e vamos imaginar que Sim, são com 12 12 semanas, semanas. sim. Eu chego atrasado ao sítio onde vou fazer o aborto e Hum, são 12 semanas e 5 minutos. Eu hum. posso fazer o aborto porque aqui já não vou matar uma pessoa consciente ou não? A questão é que eu acho que as 12 semanas são aquele mínimo que eles dizem que a partir daqui já é manhoso nós fazermos, nós dizemos que não tem consciência. Ou seja, pelo que eu percebi, Por exemplo, às 6 deixa-me semanas. só dizer, Eu percebo o raciocínio. pelo que eu percebi, tipo, existem um conjunto de estruturas que tu tens que ter no cérebro e não só, e fisionomia, ou seja, Mas tu, processos que tens que ter. mas repara, mas tens a noção que qualquer avaliação científica sobre essa característica ou características que vão te fazer permitir ter consciência provavelmente é possível de ser provada. Provada? Como assim? Ou seja, como é que desenvolves um processo, digamos, científico para saber se há ou não consciência? Estás a perceber a problemática? Imagina tu és o cientista, como é que tu dizes que tem às 12 semanas, ou às 11, ou às 10? Como é que tu tens a certeza? Eu acho que isso tem a ver com Ou experiências ninguém tem antigas. certeza?
Pá, eventualmente, sabes qual é que é o problema o problema da consciência, o problema do solipsismo? Ou seja, nós nunca vamos conseguir ter uma certeza sobre praticamente nada Então, destas então coisas, eu pego, imagino pego eu. nesse raciocínio. Uhum, Podemos dizer que um feto, não sei como é que se chama, de 12 semanas, uhum. qual é a probabilidade que tu achas que lhe podes dar, na tua opinião, ter certeza? Qual é, assim, de consciência? Quanto é que lhe dás a probabilidade dele ter consciência às 8 semanas? Quanto é que tu dirias? Zero? Zero, sim. Tu dirias zero? Eu diria que sim. Ok. Porque na minha percepção de como é que eles fizeram a experiência, era o que eu te ia dizer. Existe um conjunto de estruturas mentais, físicas e não só, e fisiológicas também, ou seja, de processos e de funções mentais que, por causa de outras experiências e mesmo até experiências noutros animais, nós sabemos que sem essas capacidades não há, Mas sabemos não como? há porque mais uma vez, nunca é 100% certo, mas é um conjunto de evidências que tu consegues ir recolhendo. Por exemplo, não haver reação a estímulos, não haver mentalmente ondas específicas de delta, whatever, lá, como é que eles costumam, vários, coisa mais específica que eles costumam fazer. Ou seja, há um conjunto de Tu estás a dizer evidências isso tudo. Para mim, não há consciência antes dos 2 anos e meio. Só para teres a noção da distância que eu estou. dos 2 anos e meio. 2 anos e meio não há consciência. Para mim, não há. Espera aí, se calhar se calhar a tua definição de Deve ser, consciência se calhar, é diferente. diferente, A minha porque, definição de consciência é eu saber que estou aqui. Eu ter a noção que eu vou sofrer. Eu ter a noção ok, que me vai acontecer isto ou aquilo. ok, Eu isso, abstrair-me de mim próprio. Eu fazer memórias. Eu criar cognição de quem é esta pessoa que está aqui? ok, é Quem é aquela diferente, pessoa então. que está ali? Porque o Isso que é a tua noção de consciência? para mim, o que tu disseste agora é autoconsciência. Ok. Consciência, na minha percepção, é simplesmente a capacidade de experienciar subjetivamente a realidade. Ou Espera, tu seja, disseste subjetivamente, o que queres dizer com isso? subjetivamente, ou seja, é a capacidade de tu, de alguma forma, avaliares a experiência que estás a sentir. Por exemplo, Tu avaliar em por, que exe- sentido? por exemplo, Onde te abstrais de ti próprio não, ou não, simplesmente reage a um estímulo? também não é reação a um estímulo. Eu Ei, já fiz muitos debates sobre isto, ok. se calhar estou a complicar um bocado, mas eu Não, não queria deixar fugir não é interessante. o. Explica o que eu Pronto. gostava de saber, só para saber. Imagina, de um lado, reação a um estímulo, Uhum. do outro lado, o nosso tipo de consciência, E certo, pronto. abstração, sair Por do nosso exemplo, próprio mundo. e se calhar ainda é outra coisa, mas ok, deixa primeiro os dois conceitos mais básicos. Ok. A reação ao estímulo, Hum, um telemóvel tem reação a estímulo. Se carregas no telemóvel, ele acende. lógico. Pronto, ou seja, tem lá um sensor qualquer que reage a um estímulo. Isso. Pronto, eu não acho que o telemóvel seja consciente, só por causa de uma reação a um estímulo. Para mim, consciência, lá está, por isso é que eu No acrescento a questão. consciência, desta noção de consciência que tu vais ainda explicar. Exatamente. Ou seja, para mim, a consciência Uhum. tem tudo a ver com aquela questão que eu falei há pouco da subjetividade. Ou seja, a partir do momento em que existe uma avaliação subjetiva da experiência que tu estás a ter, por exemplo, acontece alguma coisa e tu dizes, não gostei disto. Nem é preciso dizeres, ou seja, se fores, por exemplo, um feto com uma. Lá Espera, está, com espera. uma. Tu para dizer, eu não gostei disto, Hum, tu tens que ter o nível de consciência era o que eu. do Pois. meu nível. Pois, eu tentei Tu não emendar, mas podes já ser não um fui a cão. tempo. Calma, calma. Ok. Estilo, por exemplo, se tu tiveres um bebé, por exemplo, que tenha fome, Sim. está a ter uma experiência subjetiva do estímulo, Eu não estou a perceber o não? que é que queres dizer com o Chama- subjetivo do estímulo. Subjetivo é quando acontece. Subjetivo, ou seja, depende do Não sujeito. é. Não é? Depende do Depende do sujeito. sujeito. O sujeito atribui um determinado valor àquela experiência. Por Ou exemplo, seja, como se fosse um software num computador que detecta se tu clicas com muita força, pouca força ou menos força e pode até mudar a forma como interpreta essa força. Será mais ok, ou menos o que estás a dizer? mas isso não é propriamente subjetivo. É subjetivo. Porque se eu Não. puser um algoritmo que tem essa capacidade Uhum. de interferir como sujeito na experiência que está a ter, acaba por ser subjetivo. Ao Mas aí, sujeito mas aí, eletrónico, neste caso.
aí estás a ver que ele não tem a capacidade de alterar a sua posição. Tem. Inteligência artificial, o programas- que é? É a capacidade de alterares a tua posição. Neste momento, a inteligência artificial não tem isso. Tem Porque isso, sim, senhor. a partir do momento em que tenha, por Já exemplo, tem. Repara, tens. o pessoal, quando faz inteligência artificial, não faz a mínima ideia do que vai sair. Ou seja, Certo, mas isso não significa que ela tenha capacidade de subjetivamente mudar a sua opinião. ela tem a Aquilo é capacidade de tudo mudar as suas variáveis. Absolutamente. A forma como. atualmente. Estás a falar Atualmente, ou seja, do chat o GPT? search da Prozis, nós não sabemos o que é que vai sair de lá. Nós ensinamos o robô a começar a aprender qual é que é a ideia que ele tem do que é que será melhor para apresentar a cada determinada pessoa. Uhum. Percebes? Então, ele vai ter uma estimulação e essa estimulação pode mudar a estrutura das suas variáveis e a forma como ele olha para a próxima estimulação. Ok. Por isso é que eu digo que os animais são robôs. Nesse caso seriam tão robôs como nós, porque então tu podes aplicar exatamente o mesmo raciocínio connosco. Explica então. Porquê que não? Porque Explica. nós também somos animais, certo? Não, nós temos uma coisa que o algoritmo ainda não consegue nós não fazer. somos animais? Nós somos animais, absolutamente. Não, é que há pessoas que dizem que não, nós não somos animais, somos uma classe especial. Absolutamente especial. Não, mas que não Absolutamente. somos animais, quer dizer, nós somos Não, mamíferos. somos animais, uma estrutura muito mamíferos, não há dúvidas, com muitas características parecidas. No entanto, Uhum. no meu entender, esta noção de consciência, desta abstração que nós temos a capacidade de fazer, eu simplesmente olhar para o mundo e dizer: será que eu estou aqui? Uhum. Isto, com licença, isto torna o universo tão mais complexo que é uma cena. Nós temos o universo dentro de cada um de nós. É uma coisa, para mim, a consciência, deste tipo de consciência que eu estou a falar, que tu chamas-lhe autoconsciência. Para mim, isto é o maior milagre que existe debaixo do céu e debaixo da terra, em qualquer sítio. Imagina, nós fazermos um universo como o conhecemos hoje, apesar de há o potencial de nós termos a capacidade tecnológica para pôr os minerais a interagir com os átomos, apesar da ciência quântica tornar isto tudo imprevisível, mas imagina com computadores quânticos e coisa. Uhum. Mas quando tu dizes assim, mas há um humano, há um ser naquele universo que cria o universo dentro da sua própria cabeça, da sua própria interpretação da visão. O que é que queres dizer com cria o universo? É porque se Repara, nós desaparecermos, o universo continua a funcionar, não é? Será? Eu acho que sim. Conhece, por exemplo, a Double Slick Experiment? Conheço. E então, qual é a tua explicação para aquele fenómeno? Eu acho que essa experiência é muito mal entendida, porque não é simplesmente a consciência da experiência que muda a experiência. A ideia do Double Slit Experiment é que tu, ao tentares fazer a medição, estás a interferir com o sistema. Ou seja, se tu tens um eletrão que vai a passar, que é disparado e vai ter que passar por um determinado, ou por uma ou por outra, depende, não é? Sim. Depende do grau da experiência. Tu mandas um montão deles, eles têm que cruzar. É que pronto, as pessoas, se calhar, elas têm que ver na internet o que é que isto é. No Sim, YouTube sim. basta escrever, não sei a tradução em portuguesa. Double Slick Experiment. Tem 100 anos, ou lá o que é. Sim. Mas basicamente. Mas nós vamos perder, se nós vamos para aqui, vamos perder. Mas eu preferia ficar na cena da consciência. Está bem. Pronto. Ok? O podcast é teu. Mas ficámos aqui 3 dias, não é? Eu curtia. Exato. Por acaso amanhã é sexta, ainda tenho coisas para fazer. Mas... Okay. Mas vamos continuar. Nós estávamos a falar da noção de consciência e da minha noção de porque é que para mim, eu diria assim, antes tu saltaste na coisa e fizeste bem, tudo bem, mas vamos voltar um bocadinho atrás para simplificar um bocado a questão. Okay. Quando eu te mato, concordas que eu estou a eliminar a tua experiência futura? É o dano que eu estou-te a causar. Acho que aí toda a gente está de acordo. Sim. Estou a causar outros danos a outras pessoas que vão sentir a tua falta. Nem toda a gente está de acordo. Eu tenho um servidor de Discord, que era quando eu te convidei para fazermos uma coisa, era lá, e há determinadas pessoas lá no servidor que não estão de acordo. Qual é o argumento apresentado? Elas dizem que tu, ao matares alguém, na realidade não estás a fazer nada de grave, porque
a pessoa vai morrer. Portanto, não vai experienciar a falta de consciência. Bem, Estás a ver? isso é. Como é que eu hei de expressar? É bué da manhoso. É bué de Pois manhoso. é, pois, eu já fiz montes de debates Porque repara, eu com essas posso dizer pessoas. isso então de todo. Sim, desde a questão delas é, Eu posso dizer desde que assim, não haja sofrimento, então tu podes matar a pessoa porque a pessoa morreu, não vai experienciar o problema de ter morrido, não é? Porque está morta, mas não isso tem é muito consciência. parecido com o nazismo. Por acaso não Quando digo em conheço, não sei termos de muito bem a nazismo, ligação, repara, mas é manhoso. uma justificação para tu conseguires. Mas repara, de certa forma tem lógica. Se tu pensares, Eu tu dizes percebo, assim, é eu manhoso. percebo a ideia, Mas mas repara, nós temos que. E aí é que entra muito a questão da religião. hum, Percebes? E por isso ah, é que a questão da Nietzsche e tudo, destruir a religião toda, que leva ao nazismo, à destruição e todas estas coisas, tudo vem de ideologia, não é? Do hum. pragmatismo. A minha pergunta é: tu gostavas que te matassem mesmo sem sofrer? Eu não gostava, mas o que essas pessoas vão dizer Repara, é, mas não faz mal porque tu não ias saber. não faz mal, não. Faz mal porque eu não gostava. Certo, mas normalmente quando eu estou aqui a fazer Não, de advogado do mas faz o diabo, porque advogado do diabo. eu Tenta, não gosto, apresenta não o teu gosto desta argumento do posição, não é? outro lado. Mas Ou o que seja, o é, argumento que estão a dizer, simplificando, é como tu não vais sentir, portanto, como não vais sentir dor, não é? sim, nem experienciar nada, nem o A sofrimento partir daquele de. momento não experiencias nada, portanto não é mau, vamos dizer assim. Sim, Pronto, é neutro, o sim. argumento tem validade. Eu não vou dizer que não tem. Pois eu percebo também. E a questão é, tu consegues fazer isso em quase tudo. Por isso é que tu tens que ter uma linha, tens que ter uma estrutura ética, Uhum. tens que ter, porque tu de certa forma podes criar um mundo de software onde dizes, olha, o que é mau e o que é bom, não é? Como é que eu penso nesse fator? Porquê é que isso hoje não é utilizado? Porquê é que não existe nenhuma civilização no mundo atual, ou nenhuma conjunto de pessoas, pelo menos que eu conheça, onde tem uma estrutura moral como essas? Porquê? Achas que é por causa da religião? Não. É porque já deixou de existir. No momento que não é mau e eu matar-te, porque tu não vais sofrer, eu vejo a tua mulher, eu vejo as tuas cabras, eu vejo tudo e digo, meu, por que não? Eu mato, tu do lado diz assim, não é mau, vou matar agora este, e mato este. Estás a perceber? Não É existe. autodestrutivo. É o todo destrutivo, por isso é que não existe. E quando nós olhamos para tudo, por isso é que o conservadorismo é muito importante, no sentido que o conservadorismo, que é um processo lento de progressão na sociedade, é o que nos permite. Existe determinadas regras e estruturas na sociedade que existem porque todas as outras tentativas deixaram de existir. Uhum. Não é? Nós sabemos que os espartanos matavam os deficientes. Nós sabemos que tanta coisa diferente foi experimentada. Sacrifício de crianças. Não é? Onde é que estão essas civilizações? Não é? O que é que sobrou? Todas elas têm uma estrutura moral. Repara que todas elas dizem não se deve matar. Não se deve roubar. O mundo quase todo é monoteísta e vem das religiões abrâmicas. Porquê? Estás a perceber o meu raciocínio? Uhum. É essa a estrutura moral. Agora, as pessoas têm razão. Nesse sentido, o argumento pode ser apresentado, e aí é que entra a questão do bem, do mal, se existe bem ou se existe mal. Não. E eu faço a minha estrutura moral baseado no tentar tirar fazer o máximo de bem no mundo. Então tento-me organizar dessa forma. Tu, como vegano, parece-me também pensas da mesma forma. Tu gostas do bem, certo? Sim. Então tu nunca fazias mal à pessoa, mesmo que ela não sofresse, porque tu gostas do bem. Porque também não gostavas que te fizessem a ti a mesma coisa. Apesar de não sofreres, tu não gostavas. Consegues te identificar com isso? Com algumas exceções. Eu não sou utilitarista, Mas neste mas ponto concreto, tu gostavas que eu te matasse mesmo que tu não sofresses? Tu gostavas, a vítima. Eu não te fazia lá diferença. está. A vítima, na realidade, não ia fazer diferença. Mas eu não quero, eu neste momento, eu não quero que me façam isso. Exatamente. Mas se me fizerem, eu não vou ter capacidade de Não. gostar ou não gostar, Sim, porque já sim. não existe. Não Partindo é? do princípio que a vida é materialista. Certo, Tens de pois, ter uma estrutura mas materialista, tu não podes ter uma estrutura espiritual. Eu não posso imaginar que a consciência continua. Eu tenho que ter uma visão, digamos, materialista do universo. Ou seja, existe hum, o físico e não existe mais nada.
Porque eu extingui o espírito na destruição do físico. Tens de ter essa premissa também. Mas então agora isso é interessante, porque agora acho que fizeste um argumento ao contrário. Ou seja, se existir efetivamente alguma coisa para além do materialismo, porque é que seria mau matar alguém? Tipo, ok, estavas a roubar a experiência atual a essa pessoa, mas eventualmente ela depois ia para um sítio melhor ou vinha para cá outra vez. Mas quem disse que ela queria ir? Pois é isso, mas, Imagina, tu matas e ela do outro lado diz: para que é que este gajo me matou? mas repara, na imensidão que normalmente se diz que depois existe no pós-vida, na eternidade, etc., tu teres ficado sem aqueles 10 anos, 30 anos, sei lá, não sei quanto tempo é que nós vamos viver. Sim, naturalmente, não é? Exato, Mas são poucos, são certamente. pouquíssimos, é uma infinidade. Isso não ia fazer diferença nenhuma se realmente depois houvesse uma eternidade total do outro lado. Sim, mas eu chegar aqui e te insignificante. der um pontapé na perna não vai fazer diferença nenhuma, mesmo assim tu não vais ficar bem disposto, não é? Sim, mas estás a ver. Mas isso aí Tu- entra a questão da Tu infinidade. consegues porque- relativizar tudo, mas percebes, tudo pode ser relativizado, mas não te esqueças que não deixa de ser mau por relativizares. Tu podes dizer assim, é só um bocadinho mau, é só um bocadinho mau. Sim, sim. Oh, meu, mas não deixa de ser mau. Sim, mas ok, mas estás a perceber. Mas que e se não for assim? Mas se for, E se não for assim? estamos a falar da eternidade, porque uma coisa é, eu tenho, sei lá, eu sendo vegano tenho para aí mais 2 ou 3 anos, mas não, estou a brincar. Mas sei lá, imaginamos que És mesmo vegano, és 100%, não és vegetariano, és vegano. Não, pá, vegetariano nunca na vida. Eu acho que ser vegetariano é pior do que ser, Já vamos falar sobre isso. ser carnista, como nós costumamos dizer, que é uma pessoa que come carne. Carnista? E uma pessoa que só come carne, como eu? É carnívoro. Ok. Às vezes também como fruta. Aí, fake carnivore. É, não sei, às vezes dá-me vontade. Percebes? Mas não posso comer muito, faz-me mal ao estômago. Mas comes só carne porque te faz Porque mal só ao me estômago? faz bem. É a única coisa que me faz bem. Não, espera. Provavelmente não te faz bem. Neste momento, se calhar não te está a fazer. Provavelmente faz Não te bem. está Hã? Ok. Não, provavelmente é a única coisa que tu neste momento consegues. É com isso que tu te sentes bem, mas. Não, nós podemos ter essa conversa. Eu Ok, vou-te ok, apresentar, pronto, posso-te ok. apresentar argumentos antropológicos, fisiológicos, Isso não me interessa nada. fisionómicos. Há tantos argumentos que Não eu te me consigo interessa. apresentar. Não me interessa nada disso. Não te Miguel. interessam esses argumentos? Não, não. Depois vemos qual é. A ética sobrepõe-se a isso tudo. A ética sobrepõe-se a tudo. Claro. É ou não Estamos é? aqui a falar de agora do que, Vai é ser que, do que é que o divertido. leão faz na selva. Vai ser divertido. Miguel. Vai ser divertido. Nem te metas por aí. Pronto, mas eu acho que. Olha, mas mas tu o que eu estás ia a levar dizer- a conversa para sítios muito Ok, fundos pera, e não mas aí é deixas que está. o argumento, porque Mas aí é que está, por exemplo, se tu queres dizer que existe um pós, que eu só estou a falar assim porque estou a ser contra o pós-vida, não é? Ou tenho que ser contra o pós-vida nesse caso. mas tu és contra. Eu sim, eu acho que. Não achas que é pateta ser contra uma coisa que não tens noção se pode ser ou não? É Ok, como ser, ok, desculpa. ser Eu ateu não é sou contra. ser pateta. Eu sou. Percebes? Sim, peraí, És agnóstico. eu sou Agnóstico é mais inteligente. agnóstico em alguns casos e ateu noutros casos. Mas Depende. ateu é pateta. Não, depende do Deus que tu estás a falar. Explica. Há determinados deuses. Diz-me um Deus que seja pateta. O Deus de cristão, Ui, por exemplo. ui. O Deus que tem o tripartido do. Tu tens a certeza que não existe o Deus cristão? Tem. A certeza? Sim. Tem Ei. tanta quanto consiga ter. Oh não é? Luís, não me Porque digas isso. Eu não sei se sou tipo. Não me digas que tens a certeza. Sabes o que é o Brain in a Vat? Bem, não? Brain in a Vat. Ou seja, nós não sabemos se estamos num cérebro qualquer Completamente. fora desta Completamente. realidade. Não é? Mas a questão é essa. A questão é que não podes Mas ter espera, certeza. Espera. Mas o que eu ia dizer Se é que ter a eu não certeza tenho é a certeza disso. pateta. Eu não tenho a certeza disso. Ou seja, tanto quanto eu consigo ter a certeza do que estou aqui, eu posso estar numa realidade completamente diferente e o meu cérebro está a Podes ser... nem estar aqui. Tu podes posso nem nem estar existir. aqui, Tu certo. podes ser testemunha da tua existência. Tu podes nem existir. Exatamente. Tu a única coisa que sabes é que sentes. Tu nem sabes se existes. Cogito ergo sum, sim. Não é? Mas a questão é, certo. não me digas que tens a certeza. Pronto. Ok, Reformula, por favor. Nós começamos esta conversa com tu a dizeres, para mim a lógica é a base para tudo. E então? Pronto, se eu te comprovar então que pela lógica esse Deus é impossível de existir,
Tu aceitas que esse Deus não Lógico que existe? aceito. Pronto, então é esse tipo de certeza que eu tenho. Não é? Tu Não explica-me consigo ter qual é a mais certeza que isso. lógica. Ok. Porque a lógica, tens a noção que a lógica não dá certezas. Lá está, dá A tanta lógica é. certeza quanto tu consigas Repara, eu sabes qual é a ter, primeira não é? coisa que aprendi em filosofia? Ok, Os limites da racionalidade. ok. Eu cheguei à filosofia e disse mesmo assim: puta que pariu, meu. Aí, tu não dizes neiras, Miguel? Não, Olha, mas senti no coração. é duro, eu sei que é duro. Eu disse: puta que pariu. Filosofia Esta é uma máquina cena. não serve para nada, meu. Percebes? É tão. Chegas tão rápido ao limite da razão. É tão. Tu dás 3 passos, pumba. Já não consegues andar mais. Viras para a esquerda, dás 3 passos, já não consegues andar mais. Viras para o outro lado, dás 3 passos. Ou seja, tu não chegas a lado nenhum. Então eu tornei-me muito mais parecido com Schopenhauer, que é pela emoção que vais ter acesso ao ser. Ai, mas o Schopenhauer é tão mau. É lindo. É tão. Não É tão compreendeste deprimente. Schopenhauer. É tão deprimente, eu nem quero falar de Schopenhauer. É abstrato, é fixe, é Não, mesmo bom. não Mas gosto. depois podemos falar sobre isso. Mas agora continuando sobre. Tu consegues-me por lógica demonstrar que não existe Ok. Deus? Cristão? Consigo, acho que consigo. Bota. Mas Eu tentei durante anos. tu achas que faz sentido se a tua lógica te estiver a apontar para uma coisa, tu tomares a decisão contrária? Achas tu és uma pessoa desse tipo? Eu Ou... diria que é assim. Tu tens que. Vamos imaginar, eu explico-te a minha organização do meu limite, da minha racionalidade. Ok? E depois posso explicar como é que funciona a minha fé. E o meu limite racional é este. Vamos imaginar que tens um plano bidimensional e tens um ser bidimensional dentro do plano, certo? Existe um ser tridimensional. E eu, se puser a minha mão no mundo bidimensional, só vês umas linhas, Sim, ok? eu conheço a experiência. Tu não tens estrutura cognitiva, não tens ferramentas para compreender o mundo tridimensional. Portanto, esse é o meu debate com a razão. Eu, quando tento compreender coisas como singularidade ou estas coisas mais essenciais do ser, porque é que existe e porque é que não existe, o que é que existe, não, eu digo assim: não temos ferramentas, não há ferramentas. A única forma de nós sabermos o que é que existe fora daqui é alguém nos traduzir o que é que existe lá fora. Estás a perceber a ideia? É a única chance que tens. Não há outra chance. Percebes? Não há outra chance. Porque por muita ciência que tu produzas, tu nunca consegues. É como teres um software que funciona em Mac e queres pô-lo no Windows. É como teres um boneco no Roblox e queres o trazer para o nosso mundo. Não é possível. Sabes o que eu quero dizer? Porque essa é a minha visão da racionalidade. Mas, mesmo assim, gostava que tu me explicasses o argumento, porque estou super curioso, nunca ouvi. É que assim, eu neste momento não sei se vale a pena, porque se tu me disseres, mesmo que eu te dê uma razão estritamente lógica, mas vale a tu pena, vais dizer, porque mas eu acho que só depois existe só pela minha curiosidade, podes Ok, explicar? posso, sim, estamos aqui a falar, eu posso explicar, tipo, só agora fiquei um bocadinho triste, porque eu estava mesmo convencido que podia fazer mudar, mas... Estás-me a subestimar. É? Pronto, ok. Sim. Então é assim, hum, sabes as 3 particularidades, as 3 propriedades supostamente do Deus cristão, digamos assim. 3 propriedades: omnipresença, omnisciência, omniconsciência? Omnisciência. Não, omnisciência, Omnipresença. omnipresença e omnipotência. Sim, de onde é que tiras essas 3 propriedades? Nem são bem essas. São... Omnibenevolência Mas onde é que as tiras já agora? foi sempre o que eu ouvi do Deus. De onde? Mas espera aí, mas discordas que esse Deus. É que se tu discordas, então ok. Eu estou a Não criticar o estudaste o Deus. suficiente. Eu estou a criticar o Deus que tem essas 3 Só andaste a propriedades. fazer a scratch na cena da teologia. Teologia é uma cena, Luís, incrível. Imagino, sim. É das cenas mais divertidas que há para estudar. Mas espera aí, mas estás-me a dizer então que esse Deus não tem essas 3 propriedades? Eu percebi mal? Deus? Propriedades? Sim. Não. Tu perguntas assim a Miguel: Miguel, existe Deus? Não. Mas eu acredito. Quando pões a palavra existe em Deus, não faz sentido nenhum.
Existe significa que é ser, dentro do ser. Deus não existe. Há uma passagem na Bíblia, a Bíblia é um livro incrível. Espera aí, não é dentro do ser, é dentro da realidade. Deus não pode estar dentro da realidade. Uma pedra Deus existe não é. e não é um ser. A pedra é um ser. Ontologia. Ontologia. A pedra é um ser. O conceito de ser é ontológico. A pedra é alguma coisa. Está dentro do objeto, ser. É um objeto, não é um ser. Não, isso depois podes fazer as categorias. Isso já é uma coisa a seguir à ontologia. Ou seja, antes tens o que é o ser? Porquê é que existe? Porquê é que não existe? Estás a perceber? É muito antes. A ontologia é muito mais abstrata do que as categorias. Um objeto, um animal, então verbo. Estás a dizer que tudo o que uma existe é ação. um ser? Bom, Por exemplo, na filosofia, quando se fala no ser, é tudo. Ou seja, historicamente, depois vai haver coisas diferentes, mas quando começas a aprender, sei lá, os pré-socráticos e começam a falar naquela coisa, depois vais para a cena dos neoplatonistas, do Uno e não sei o que mais. O ser, a grande dúvida que existe, principal para mim, cena da filosofia, a grande pergunta é porque é que existe? O que é? Existe o quê? O que é que existe? Isto é a grande pergunta. E ninguém consegue, e depois há várias tentativas e é super divertido explorar isso. Mas o que eu queria dizer é assim, vamos tentar pôr isto dentro das coisas que se calhar tu estás habituado. O que é tipo para ti a realidade? O universo total, 100%? Ou, não é? Científico, mecânico, material. É isso? sim, eu diria assim de uma forma resumida, é aquilo que existe. Aquilo que existe. O Deus, o conceito de Deus que tu tens está dentro dessa realidade? Não. Então, Estás-me a dizer o conceito de Deus? quando Ou seja, imaginas o Deus cristão, está dentro da ok, realidade? não, Então, não é possível de existir esse Deus. Para mim não é possível de existir. exatamente. Não é possível existir. Yeah. É o que eu estou a dizer. Pronto, mas então tu estás a dizer que ele não existe, mas tu acreditas numa coisa que não existe porque supostamente, por exemplo, existe. Não, ok, não quero usar a palavra outra vez existe, mas Porque está fora da realidade. há um determinado plano extra que Não há nós não plano, tu não temos tens ferramentas. Não, plano tipo 3D, aquele exemplo que estavas a dizer. Fora Ou há disso. outro plano Não, de existência. não consegues expressar, não consegues falar, não consegues dizer, não consegues nada. Ok, mas então qual é a tua justificação para acreditar numa coisa assim tão abstrata, tão A minha? intangível, tão. A minha é assim. A minha justificação para acreditar nessa coisa tão intangível é uma história linda para caramba, meu. De que é a história de Jesus? Jesus. É incrível. Eu Tipo, acho não há interessante a história. não há sim. coisa mais. Já leste a história? Li assim muito por aí. Eu andei na catequese durante Não, mas leste a muitos história. anos, mas Já pegaste na Bíblia, leste a história. já peguei na Bíblia e já li uns bocados da Bíblia, mas não te consigo recriar a história de Jesus. Pronto. A história de Jesus a história de Jesus está ligada a toda a Bíblia. Aquilo vai desde o princípio até ao fim. É um livro, aqueles são muitos livros, todos juntos, escritos por pessoas diferentes, que contam uma história. Compõem a história da humanidade, basicamente. Do princípio até ao fim, com muitas coisas interessantes, e todas elas batem sempre na mesma tecla. Eu depois podíamos falar sobre teologia. E a história é tão bonita, tão bonita, tão bonita, que eu digo assim, eu parto da premissa que eu não tenho acesso a conhecer Deus, eu não consigo compreender Deus. Porque se tu compreendes algo, essa coisa tem que ser necessariamente mais pequena do que tu. Não podes compreender algo que seja maior que tu. Uma coisa maior que tu tem que ser, quando usas a palavra maior, tens de perceber o que eu quero dizer. Tem que ser incompreensível para ti. Tu não podes aceder. O conceito do Uno aí, nos neoplatonistas, é interessante. Tu consegues tocar em partes. Há uma passagem na Bíblia que Moisés quer ver Deus e Deus diz assim, tu não podes me ver, porque tu desfazes-te se me vires. Eu vou passar, quando eu passar, tu vais olhar para trás e vais ver as minhas costas. Estás a perceber? Não, isto foi escrito há 3.500 anos atrás. É lindo. Isso é uma coisa que eu acho interessante, que é uma coisa que foi escrita há tanto tempo. E Deus diz assim, diz-me, Moisés, quem é que eu sou? Quem é que tu és? Deus, quem é que tu és? E a tradução em português está mal feita, porque a versão original diz assim, a tradução em português diz assim, eu sou o que sou. Repara, eu sou o que sou, já está fixe. Mas a tradução verdadeira é eu sou o que serei. Serei num tipo de futuro que não tem
estrutura, que não tem, percebes? Porque Deus não pode dizer que é. Quem és? Deus? Deus dizia assim, eu sou o poderoso, eu sou isto, eu sou aquilo. Deus não, eu sou o que sou. Não dá para traduzir em palavras o que eu sou, porque tu não tens a capacidade para compreender. E aí a minha fé é compreender pela emoção. E então a história de Jesus é uma coisa tão bonita, que é tão bonita, que o que eu digo é assim: imagina que eu chegava a um sítio qualquer que aparecia um Deus qualquer e eram aliens, e nós fabricámos-te, Miguel, e de agora estamos aqui a tua consciência e enganámos-te com a história de Jesus. Eu dizia assim: és pequeninho, alien, és pequeninho, porque a história de Jesus é maior do que tu. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? E essa sensação, eu sei, é difícil perceber, não é? Porque é assim, é mesmo difícil perceber. Eu estou a tentar contrariar um ímpeto de Deus é maluco? Não, de criticar logo o início, tipo a base do que tu estás a dizer, para tentar tipo, absorver a tua ideia e a tua emoção sobre isso. Emoção, boa palavra. Certo, só que eu acho que a emoção é uma coisa muito manhosa. É. Infelizmente eu não gosto muito de me guiar pela emoção, gosto mais de me guiar pela lógica. Lá, viste o que eu disse sobre os limites da razão? Eu disse assim: a minha única chance é a emoção, Schopenhauer. Mas e porquê que achas que a emoção é mais... É a única chance. É a única mais chance. fiável não do acho que, não do acho que que a razão? Eu não sei se é mais fiável. Eu sei que é a única chance. Como assim? Então tu, para dizeres que não sabes se é mais fiável, se tu não me dizes se é mais fiável ou não, pensa assim: porque é que estás a escolher essa em vez da razão? Porque eu sei que a razão não dá, então escolho o que me resta. Mas isso é uma falácia, isso é um black and white fallacy. Não é? É um Isso raciocínio, um raciocínio inteligente, se pensares. Ou seja, se eu já sei, tenho dois caminhos. Eu não sei, sei que o caminho A não funciona. O B não sei se funciona ou não. Qual é que eu escolho? O B não é falácia nenhuma. Mas isso não significa que o B seja melhor. Não. Se tu tiveres Mas dois definitivamente caminhos, não devo ir para o A. Porque o A eu sei que não funciona. Ok, mas isso não te diz nada sobre o B. Se tu tiveres, por exemplo, Não um diz caminho... nada sobre o B, mas o A já não é escolha. Espera aí, mas se tu... Ok, mas se tu Tem tiveres uma um chance caminho... do B ser funcionar. Imagina que tem 1% de chance de Tens funcionar. dois caminhos. Imagina que tens dois caminhos. Tens dois caminhos para chegar a um objetivo. Ok? Certo? Tens dois caminhos. No objetivo A, no caminho A tens 0% de chegar ao objetivo. No caminho B tens 1%. Qual é que escolhes? Como é que tu sabes que é 0%? Isso basta pensar pela lógica. É que tipo, se tu viste todas as... Todas que é? Resolve a singularidade. Não Resolve sei. a questão do plano bidimensional. Arranja-me aí uma folha. O quê? Faço já isso, anda lá. Resolve a questão do o que é que há depois da ação consequência, ação consequência, resolve. Resolve o problema da indução. Não resolve nada. Qualquer um desses problemas com emoção. Eu não quero resolver nada. Não resolves, também não resolves. Mas eu não quero resolver. Ou seja, o que eu quero dizer é que também não. Se tu achas que. Para mim, eu discordo logo à partida da. Eu sei que a lógica tem limitações. Muitas limitações. Mas eu acho que a emoção tem muito mais limitações ainda. Sim, mas eu reparo, eu podia te falar. Desculpa lá, eu estou a falar da minha. Tu dizes que a lógica não funciona. Eu não disse que a lógica não funciona para resolver a problemática que estamos a falar. Se estiveres a falar de Deus, já não funciona. Se calhar a emoção. Tu dizes, ok, a lógica não me leva ao sítio que eu quero porque eu não consigo resolver a singularidade, não consigo resolver o problema da indução, não consigo resolver um problema, o início do universo, montes de coisas, não consigo resolver. Então. A emoção provavelmente consegue resolver menos ainda do que a lógica. Portanto, tu sabias que a lógica não consegue resolver uma determinada coisa, não diz nada sobre se tu deves seguir a outra coisa ou não. Nós estávamos a falar de resolver que problema? Ui, já falamos tanta coisa. Era o problema de Deus. E o que eu estou a dizer é que a única forma de chegar a Deus não é pela razão. Apesar de eu ter estrutura e conhecimento para te apresentar 1 milhão de razões no livro, válidas, estrutura, a Bíblia e até coisas históricas, e podia estar aqui a dar-te uma lavagem de horas sobre a profundidade, mas eu nunca queria convencer alguém que Cristo é isto, porque isto não é de convencidos, isto é de sensação, é a minha opinião. Mas é uma sensação que não é, acordei de manhã, tem uma estrutura histórica, foi-nos dado ferramentas
para mim a Bíblia é a manifestação desta experiência mística durante milénios com Deus, onde Deus vai transmitindo bits and pieces de informação, percebes? Ao pessoal, e o pessoal vai interpretando com a sua capacidade. Imagina o que é que... Já estragou tudo. O que é? O pessoal interpretar já arrebentou a história toda. Mas é a nossa ferramenta, percebes o que eu quero dizer? Imagina que Deus... Tu queres uma cena ABC. Tu vais chegar a Deus, Deus, explica-me. Vamos imaginar, chegava aqui Deus, Deus, mas explica-me cientificamente como é que tu funcionas. Não era preciso. Então, o que é que precisavas? Se Deus existisse realmente e quisesse que eu percebesse alguma coisa, ele fazia assim. Sim. Já está. Exato. Estás a ver? Por isso, acho que nós podemos tentar descobrir qual é que é o intuito de Deus, tipo, o que é que Ele nos quer transmitir a partir das nossas emoções, das nossas experiências, etc. Mas isso para mim tem logo o problema base, que é, se Deus nos estivesse a tentar transmitir alguma coisa, se Ele fosse benevolente, se Ele não nos quisesse fazer sofrer, ou seja, basicamente ser benevolente era não nos querer fazer sofrer, não é? Eu acho que se eu fosse pai e tivesse todo o poder para não fazer sofrer os meus filhos, eu não... Não é verdade. Tens filhos? Não. Eu tenho filhos. Okay, mas muitas vezes tenho que fazer os meus filhos sofrer. Mas isso é porque tu não és omnipotente. Porque se tu fosses omnipotente, tu podias. Mas sabes uma característica que tu perdes se fores omnipotente? Sabes o que é que te acontece logo? Mas tu conseguias transmitir o resultado da coisa que tu querias sem os problemas que há quando tu dás de mão dada. Não desta maneira. Não de uma forma onde nós somos uma espécie de semideus. Não dessa forma. Porque repara, tu tens uma característica que te diferencia de todos estes animaizinhos que acontecem, que é esta noção de consciência, como explica a Bíblia, a cena de Adão e Eva. Tem aquela árvore, tu não precisas ir comer. Não podes ir comer. Não deves ir comer, mas eles vão comer e comem. Estás a perceber? Tu tens a possibilidade de livre escolha, não é? A própria Bíblia diz que Deus sopra o espírito dentro da matéria, que é o barro. E não és, tu ficas semideus, vamos imaginar. Só para tu teres o conceito da ideia teológica do que é este tipo de religião monoteísta, começa com os judeus e não sei o que mais. E então naquele momento Deus diz assim, tu podes escolher, tu és uma espécie de semideus, tu tens a possibilidade de escolher tu tens a possibilidade de não escolher Deus. Já viste? Ora, se Deus usa a sua omnipotência para se apresentar a ti, tu não tens escolha nenhuma, porque a sua potência é tão grande que tu perdes a característica mais importante que Ele te dá logo no início da história. Estás a perceber? Já não eras humano. Percebes o que eu quero dizer? Mas Deus limitou. Tipo, tu consegues voar? Consigo. Num avião. Então voa aí um instantinho, só para eu ver. No avião consigo. Não, tu não precisas de um avião para comer, para digerir. Não precisas do avião para andar. Não precisas do avião para pensar. Sim. Consegues voar sem o avião? Não consegues. Não, preciso do avião. Eu posso dizer que Deus limitou-me. Porquê que então Deus limitou-me? Porquê que Deus mas querias que Deus te desse a omnipotência? Claro. Que era para eu poder fazer, para eu poder descobrir realmente da forma como eu quisesse, para eu poder acreditar ou desacreditar, para eu poder voar ou não voar. Não tem lógica nenhuma que diz, se tivesse omnipotência tu eras Deus. Exato, não era isso que Ele queria, que eu pudesse viver a minha vida, o meu livre-arbítrio, eu poder fazer o que quisesse, poder acreditar em Deus ou não, isso poder pensar mas isso é um tipo de poder que deixa de existir humanos, deixa de existir tudo, só pode existir um, por isso é que só existe um Deus. Mas isso era o que tu me estavas a dizer, por isso é que isso era a razão que tu estavas a dar, não para dizer que Deus não me deixava... A questão é assim, não gostas de ser criatura, é lixado, não é? Não gosto de ser criatura? No conceito que estás a dizer, assim, ou seja, Deus criou-me, eu estou a experienciar isto tudo. Mas eu queria era ser Deus. Não, o que eu estou... Não, isto era uma crítica interna. Eu não estava a dizer que queria fazer isso, eu estava a dizer que... Não percebo o raciocínio, o que queres dizer? Ok. Não sei se é válido para tirar a minha ideia. Nós nestas cenas místicas e assim teológicas deste nível, pronto, andamos num nível assim bastante alto e se tens se tens a ingenuidade que consegues resolver uma problemática que eu também não te consigo expressar desta forma, ou seja, ela é... Como é que percebes o problema? Eu não te consigo... Intransmissível. Não, o que eu quero dizer assim, eu não consigo dizer... Não, eu digo assim,
Tu dizes assim, Miguel, prova que há Deus. Eu, prova tu que não há Deus. Ou seja, esta conversa não tem lógica nenhuma. Não, isso até Percebes? prova que não há Deus, isso não. Ou seja, Quem avança com o argumento é que tem o ónus da prova. podes não é? organizar as coisas dessa forma, nas acho limitações que- humanas. Mas eu diria que aqui a questão é: eu estou-te a contar a minha percepção do universo. E tu podes assim, mas o teu universo não presta, não devia ser assim. Meu, mas é o que é. O universo, a minha percepção do universo é esta. Isso é o Mas eu que- queria isso é o ser que eu Deus. digo, é Ou o que seja, é, yeah. mas pensa o que eu quero dizer. Agora, eu tenho que viver. Eu reparo, eu nasci, apareci, mais ou menos aos 3 anos começo a compreender as coisas, olho para as cenas e digo, onde é que eu estou? O que é isto? Eu começo a ver os meus limites como criatura, eu sou mesmo pequenino, não consigo fazer nada, Yeah. estás a ver a minha dificuldade e depois dizes, mas há um Deus, o que é isso? Deus é uma coisa assim, e como é que uma pessoa consegue? Será que dá para falar com ele? Será que não é? Essa procura de que muitos humanos têm de, será que dá? Será que não dá? Mesmo que haja uma pequena chance de dar, vale mais que tudo o resto. Estás a perceber a Eu cena? estou a perceber. Mas depois torna-se uma coisa tão real e tão Mas- séria, porque se torna-se mas uma espera. presença tão real Mas que sabes tu depois porquê? já tens a certeza. Porque eu acho que isso é E às aquele vezes tipo é de assim, coisa. é bué Acho que rápido. isso é aquele tipo de coisa que é a coisa que tu te consegues agarrar. Porque a estupidez, digamos assim, a estupidez humana do ser humano e a insignificância é tão grande, as limitações são tão grandes que quando nós temos, obviamente, mecanismos de coping, como é que se chama? Sim, estás a dizer que eu Tu estás-te a agarrar à a ideia Deus de Deus. para sentir mais confortável? Sim. Miguel, não é Por- assim. Não? Não. Isso é uma fase de menino. E muita gente confunde fé com isso. Quem é o Miguel? És tu o Miguel? Porquê que estás a dizer Exato, também és Miguel. Pois. Desculpa. Quando às vezes falam de ser a pessoa, há gente que não gosta. Olha, este gajo fala de ser a pessoa. Pois é. Pois falou. Pois falou. O Miguel falou em terceira. Não, mas esse raciocínio é muito utilizado e é uma noção. Tu dizes assim: tu olhas para a minha fé e dizes isto é incompreensível. O Miguel não consegue existir sem fé. Certo? É o que dizes. É muita gente. Eu acho que consegues, só que tu vais ser mais Mais triste, mais triste, ou então vais tipo aceitar e vais dizer Ok. sabes qual é o problema que eu tenho em o mundo é material, depois deixarmos de existir e acabou. Isso seria altamente também, se pensares. Porque assim, depois de morreres, e se o mundo é material e se não existe nada, que eu nem sei, porque na minha concepção de fé é muito complicado compreender como é que é a nossa existência depois daqui. Nós não vamos para o céu, não vou entender, eu acho que não vamos para o céu, vamos estar todos divertidos a jogar as cartas. Nós não temos as faculdades para compreender como é que é esse sítio, havendo esse sítio, há muitas pessoas que acreditam como é que é, mas certamente Sim, não é. Tem outro problema também com o céu. Mas Estás a ver? É que o céu. é que assim, não, é um conjunto de coisas. Eu já fui. Mas isso já, é eu muito já fui- básico, não vamos por aí, não vamos por Mas aí. deixa-me só agora. Porque eu queria te explicar porque é que não é. Pronto, mas eu ia só dizer uma fala, coisa. no céu. Que se calhar, eu não sei se consigo convencer a ti. Eu acho que tu estás muito entranhado nessa ideia. Vai ser Muito difícil. apaixonado. Muito apaixonado pela ideia. Vai ser preciso muito. Impossível. Agora, não sei, porque eu Confia. também acho que tu és um gajo muito lógico. E tu costumas Eu dizer. sou bem lógico. Tu costumas dizer, eu sou meio burro. Tu não és nada meio burro. Sou meio burro. Não és nada. Não compreendeste a minha filosofia de meio burro? Eu compreendi, mas isso tem um duplo significado. Não, E não quando tu dizes isso, Meio burro. eu penso numa coisa. Só há dois tipos de Eu pessoas. assumo uma coisa um bocado diferente. Não, só há dois tipos de pessoas. O meio burro ou 100% burro. Tu escolhes qual é que queres ser. Não existe outra. Percebes o meu raciocínio? Eu percebo o que tu queres dizer, mas tu queres dizer uma coisa para além disso. Quando dizes eu sou meio burro, tu tens um objetivo com isso. Sim, tenho um objetivo. Mas ok, pronto, não vamos por aí. Eu já fui católico, eu fiz a catequese, andei montes de tempo na catequese, etc. E durante muito tempo acreditei em Deus, era o que me diziam, era o que me contavam. E depois comecei a questionar algumas coisas, porque aconteceram determinadas situações na minha catequese que eu achava que supostamente não eram de acordo com a ideia de ser uma coisa boa, uma coisa de Deus e etc. E então eu comecei a questionar. Sim. E a partir do momento em que eu larguei a ideia do isto que me estão a dizer é correto porque estas pessoas são mais velhas que eu sou uma criança e eu não tenho
não tenho Ultrapassaste isso. legitimidade. Comecei a questionar e disse: espera aí, será que isto está certo? Será que eu consigo Uhum. arranjar uma Mas justificação agora para diz-me uma isto? coisa. Nós Deixa-me estamos só aqui há dizer, meia hora já, a falar. meia hora, Tu sabe? achas que, ou mais, Sim, tu já achas que pareceu mais. achas que eu não questionei? Eu acho que tu questionaste, Quanto tempo achas que eu questionei? mas não sei, tens 40, não é? Quer dizer, agora Em 40. horas. Tu és gajo para já ter pensado muito nisto. Quanto? Não sei, não vou Diz o adiantar. número. Em horas? Em horas. Epá, estás-me a obrigar a fazer contas. Faz assim, tu olhas para o Miguel, tens a minha percepção do que é a minha noção de fé, não sei o que diz, e depois faz a tua estrutura. O Miguel quer se amarrar esta cena, o Miguel se calhar ainda não se questionou, mas eu agora faço-te a pergunta: quantas horas é que estimas que eu tenha pensado sobre esta questão? Pensado do estilo Refletido, parado para pensar e estar assim ali mesmo assim, forte, meu, ou mas será que existe Deus? Será que não existe Deus? Mas isto tem lógica, e aquela cena, e estas religiões, e o hinduísmo, e os islamitas, e não sei o que mais, e o zoroastrismo, o zoroastra, e será que a religião não vem numa cena só mística de sensação? Não, milhão de coisas, pôr tudo em causa, tudo. ok, não sei. Mas já começas a desconfiar, Diz-me tu. Não, que são não. algumas. Não, eu já estou a Se calhar pensar. tu dizes assim, se calhar ele pensou já mais do que eu. Porque repara, tu se calhar pensaste no assunto e disseste não há Deus, puseste de lado. E eu vivo a pensar no assunto há 25 anos. Espera aí, mas Estás a perceber? Eu não pus de lado. tu Eu ainda há pouco, eu acredito que tenhas pensado muito provavelmente mais do que eu. Por causa de continuar envolvido nessa fé. Ok, Ou seja, eu não mas encostei então, logo ao então, lado. então existem dois problemas aí. Hum. E acho que vais concordar com os dois, que é, tu disseste-me há pouco que a racionalidade tem montes de limitações. Portanto, tu Mas, pensares muito, hum, tu próprio. Por isso é que existe, por exemplo, em ciência, existe o peer review, que é a revisão por pares. sim, Tu sim. tens uma ideia, mas depois fazes um artigo, mandas o artigo para os teus pares para eles dizerem: epá, isto obviamente está errado, tu Claro. passaste isto à frente, não viste isto, ou seja o que Lógico. for. E aqui é Ninguém é igual, tu podes perfeito, fazer não o é? mesmo, tu podes ter uma ideia e vais ver o que é que as outras pessoas pensaram sobre este determinado assunto. E nesta área existe, sei lá, Milhares. centenas de milhares de Sim, pessoas a sim, sim. falar. A quantidade de literatura é praticamente infinita, não é? Mas, Certo. mas a Pronto. questão é, Tu- tu por, tu por conseguires aceder à cena de uma forma, porque repara, se fosse uma cena de lógica, quem tivesse a maior capacidade de lógica tinha vantagem, compreendes? Então também não pode ser uma certo. cena só lógica. Não quer Não é dizer, só lógico, não quer exato. dizer que não Por possas isso é que ter. eu disse que havia dois Mas, problemas. mas eu não quis, não quero te aborrecer com um milhão de razões lógicas, teológicas, que ficávamos aqui dias e dias a falar e explicar. Então, mas cuidado, não é? Mas Já repara, quando era jovem eu ia muito por aí eu e posso ficava. dizer uma coisa. Hoje já não vou tanto. Muito provavelmente tu convencerias mais com razões lógicas do que seja com outra coisa qualquer. Porque Mas até te digo uma coisa, por é, exemplo, relativamente ao veganismo, já tentando agora virar um bocado o tema, estás a ver? ok. Não, mas Queres não, estou falar a no brincar. veganismo? Não, eu quero sempre falar de veganismo, já sabes. Pronto, Não, explica-me mas então. espera aí, eu não sou vegano porque, lá está, porque eu gosto muito de animais. Pois já Eu disseste que disse não à Ana, gostaste de eu animais. disse à Ana, tipo, eu não gosto de animais. Ser vegano não tem nada a ver com gostar de animais, Exato. ok? O pessoal acha que, Podes não, então, os veganos, podes então explicar em 2 minutos. 2 minutos, Porque se não consegues explicar uma coisa em 2 minutos é porque não percebes nada dessa o cena. que é que és que eu explique? O que é o veganismo? O veganismo, Uhum. em 2 minutos, ui, Se conseguires em não 30 perce- segundos, melhor. o veganismo originalmente foi definido como a doutrina de que o homem deve viver sem explorar animais. Ok. Pronto, não precisei nem de 30 segundos. É isto. Atualmente está um bocadinho diferente a definição, Ok. tem alguma coisa mais relacionada com. É uma posição filosófica e estilo de vida que pretende excluir, tanto quanto possível e praticável, a exploração e a crueldade animal em qualquer área da vida, seja para alimentação, para vestuário, Ok. Onde é que tu te entretenimento, etc. encaixas? Na antiga ou na nova? Opá, eu gosto muito mais da antiga. Ou podes dizer outra vez a antiga, se faz favor? A antiga é a doutrina de que o homem deve viver sem explorar animais. Ok. Então, o que é um animal? Deixa-me então definir um bocadinho melhor, porque na altura, como tu viste. Mas isto é eu tentar. a- Eu estou a fazer as perguntas para eu tentar perceber e tentar certo, sim, sim. depois. Eu vou tentar ser vegano. Fixe. Ok? Estou a gostar da E perspectiva. então vou ter que fazer as perguntas. E eu quero ser como tu. Ok, fixe. O que é animal?
Antes disso, Sim. quando o Leslie Cross, que foi a pessoa que definiu originalmente em 1951 o veganismo, quando ele diz a doutrina de que o homem deve viver sem explorar animais, o que na realidade ele queria dizer, mas por causa do contexto da altura não foi isso que ele disse. O que ele queria dizer é a doutrina de que a humanidade, não só o homem, obviamente, as mulheres, etc. Portanto, a humanidade deve viver sem explorar animais não humanos. Era o que ele queria dizer. Mas podemos explorar humanos? O veganismo não tem nada a ver com a questão da exploração humana. Mas existe mas é um estilo de vida filosófico, uma estrutura que se fecha em si próprio, ou é só um pedaço da tua existência? Sim, é um pedaço da minha existência. Eu não quero explorar humanos, obviamente. Ok. Não, só para Mas- compreender. Tudo a fazer. A cena é. Portanto, tu és muitas coisas, entre elas, uma, és vegano. Sim, claro, sim. Tu não exploras animais. Certo. Ou Explorar tento ao animais máximo- significa não comer animais? Não. Então, Isso é outro erro. Olha, Então ainda bem que tocaste explica, nisso. por favor. Mais uma vez, ser vegano, o Uhum. pessoal tem a ideia que é não comer carne. Ok. Não é. Não tem nada a ver. Queres comer carne? Podes comer carne. Podes explicar? Posso. Ser vegano tem a ver com a exploração dos animais. Por exemplo, se tu vais na estrada, Uhum. atropelas um cão, Sim. sem querer, pá, o cão atravessou-se, tu atropelaste o cão, Uhum. o cão morreu instantaneamente. Ok. Ainda bem, não sofreu, pronto, foi chato ter morrido, não é? Porque a gente, Sim. por causa daquilo que nós estivemos a falar, Isso. mas não sofreu, morreu, está ali na beira da estrada. Ok. Se tu quiseres pegar no cão, Uhum. levar para casa e pensares, epá, eu sempre tive, eu nunca fui a nenhum, tipo a Coreia ou à China, a nenhum sítio onde eu podia comer cão, onde fosse legal matar um cão para Eu comer. já comi. Já comeste? Pronto. Mas imagina, eu nunca Sabe a tive. bitela. Hã? Sabe a bitela. Sabe, então? Mas diz. Hum, nunca tive essa oportunidade, mas sempre tive aquela ideia de pá, como é que será comer cão? Se tu levas esse cão para casa Uhum. e arranjares, sacares uma fatia ou uma costela Comes de o cão porque ele não sofreu, não tem mal. fritares, tranquilo, isso é vegano. Ok. Isto quando o pessoal vegano Caçar é vegano? Não, porquê? Quer dizer, depende O leão, quando caça o animal. Ok, aí isso é um Eu erro, posso fazer isso o é um erro mesmo? de categoria. Mas eu posso fazer o mesmo? Isso é um erro de categoria. Tu dizes o leão quando Mas- caça, mas a tipo, questão o é- leão não é um ser Consciente. pelo menos totalmente. Totalmente não, está muito longe Sim, mas de ser não igual ao homem. está longe de ser igual, mas Muito longe. isso não significa que não seja minimamente. Ok. Então, o homem não, porque tem consciência e capacidade. Alguns. Tem todos. Alguns é que podem não querer, não é? Não, Podem ter. há pessoas com deficiências Pronto. mentais graves. Ok, já percebi o que queres dizer. Mas pronto. Os homens que têm esta capacidade não devem caçar animais. Nem devem criar animais para comer. Certo. Mas posso, por exemplo, criá-los para beber o leite? Ou também não? Porque isso é Não. explorar. É exploração, claro. Ok. Se tu quiseres, eu posso te explicar porque que eu tinha dito há pouco que ser vegetariano para mim ainda é pior do que Eu sei, porque comer carne. bebem leite e comem ovos. Mas porque é que é pior? Não é? O que eu te ia dizer é porque é que é pior. Porque é que é pior? Pois, porque se tu vires a vida de uma. Por exemplo, vamos imaginar uma vaca para ser comparável para o leite. Ok? Mas eu depois também te posso explicar o problema dos ovos. Porque é que tem. Eu porque é que sei, provavelmente é mais problemático. eu tenho. Eu fui a primeira. Eu tirei curso de agricultor e É? agricultura biológica e tudo. E Ok. De pecuária ou de o agricultura? meu primeiro negócio foi frangos. Biológicos, bem Português. tratados, sem stress. Uhum. Tipo, Quantos dias é que eles duravam? duravam muito tempo. Sabes, aquilo Aí não é- 40 dias? Não, pá, 7 meses, um ano. Um frango? Sim, não era biológico, não é estes. Era biológico, mas era. Eu queria fazer uma coisa, esquece. Eu percebo o que queres dizer. Os frangos duram o quê? 50 dias, 60 dias. 40 São dias. máquinas de fazer proteína. Incrível! Comem 1,6 gramas por cada 1,6 gramas que comem, engordam 1 grama. É de proteína. Isso para mim é completamente. Não de proteína, não. É incrível. Uma máquina de fazer proteína. Isso é bastante. Porquê que Bastante não pouco se pode. eficaz. Porquê que não... Já reparaste? É super eficaz. Olha só o que é que tu me estás a dizer. Tu estás a dizer que tu pegas em
1,5 kg de comida e Uhum. transformas em 1 kg de comida. Acabaste de perder meio quilo. Acabaste. Não Mas tem não é a mesma lógica. coisa. Claro que não é a mesma coisa, É mas, diferente. mas depende da tua, Tu da pegaste num tua, do quilo teu e objetivo. 600 de cereais e sacaste 1 quilo de proteína. Não, Hã? não, espera aí. Eu, por exemplo, para O mim, frango não produz proteína. A proteína que o está frango no tem. músculo. Espera, mas a proteína que o frango tem, ele não queria doar, não é? Ele teve que ingerir essa proteína das plantas que come. Sim, foi Portanto, desse 1 quilo que comeu. ok, mas então, então estás a dizer que, que tu pegaste em comida que tinha 1,5 kg de proteína e transformaste em 1 kg de proteína. Portanto, deitaste meio quilo de proteína fora. Não. A proteína, tu deitaste proteína fora, Sim, definitivamente. sim. Mas não há E falta de proteína. com vacas ainda pior. Mas não há falta de proteína, nem há falta de hidratos, não há falta de nada. Nós temos o sol, não te Pois preocupes. não, pois não. O que há mais é material. Não, mas Nós até olha, pegamos em milho, fazemos energia, imagina, fazemos combustível. óleo e É, biodiesel e etc. isso não vejo uma coisa má aí. Não, eu só acho que Porque o alimento é completamente diferente. é ineficaz. Não, é super eficaz, porque o alimento é muito mais nutritivo, nem há Como comparações. assim? Ui, não vamos nessa conversa. Não é mais nutritivo, sabes porquê? Muito mais Porque, nutritivo. Os cereais é um alimento pá, horrível. ui, estás aí contra, Horrível. Não estou aí. estás aí contra as leis da física. Não. O animal não produz Eu- energia nenhuma. Tu repara nisto. O animal só Eu só te gasta, digo isto. Tu gasta a pega- energia que ouviste tu o lhe que eu estou a deste da dizer? comida. Ouviste? Tu comes calorias, tu não Sim. comes gramas. Tu precisas X calorias para absorver, precisas de 3 ou 4, 3 nutrientes. Macronutrientes. Macronutrientes, o hidratos de carbono nem precisas, o teu corpo tem capacidade de viver sem hidratos de carbono, zero. Ei. Tem essa capacidade, isto é factual, não há aqui debate. Mas tem um custo gigantesco. Não Isso. tem custo nenhum. Tens que mudar para corpos cetónicos. O teu e... corpo, olha para o meu, anda há 20 anos com corpos tónicos. Ok. E não estou assim. Não, eu não estou a dizer que não é possível. Estou a dizer O que corpo, é o uma único perda de cérebro que energia. precisa de. Não é perda de energia nenhuma. O corpo não, a fonte principal não é os hidratos de carbono, não é o açúcar. Não é assim. O cérebro não é o açúcar. O cérebro é o único órgão que precisa de açúcar. Único. Os outros órgãos, muitos eruditos da área, muitos cientistas, dizem que os outros órgãos preferem corpos tónicos. Como assim? Isso... Assim, tu se lês. Quais Eu não são li, esses eu não li especialistas? mainstream de nutrição. Eu consumi milhares de horas de nutrição. Milhares de horas. Eu não tirei um curso de nutrição na universidade, não é? Eu também não. Só para ter atenção, eu comi cursos inteiros de nutrição na universidade. Uhum. Eu ia ler todos os estudos que haviam, depois deixei de ler, então não tive paciência para isso. Há muita informação, e são áreas muito complicadas, porque é muito difícil fazer ciência com isto. Eu podia te apresentar um montão de razões. Acho que é uma conversa que se calhar teríamos que ter com mais calma. É super interessante. Mas o homem tem uma estrutura fisiológica que não é de um pássaro para comer cereais. E os cereais na natureza não existem em quantidade suficiente para tu conseguires alimentar. Tu não és um pássaro que come aqui um bocado de milho e que anda 2 km e mais um bocado de milho. Não é. Tu és um ser humano. O ser humano vem da capacidade de consumir, não é? De caçar animais. Não é? Pensa assim, só para te explicar o conceito antropológico. Uhum. Uma vaca é uma acumulação energética que dá passinhos. Percebes? É incrível a quantidade de energia que está condensada naquele animal. Tu imagina, o que é que tu preferias antropologicamente? Andar a coletar as cenas ou matas uma vaca e sentas-te durante uma semana ou duas, tu e a tua tribo, sem fazer nada? Qual é que é melhor? Tu saltaste aí um passo extremamente importante. Claro. Tu estás a dizer que a vaca é uma acumulação de energia, e é verdade. É? Mas a questão é que antes de ser uma acumulação de energia na vaca, tu tiveste que produzir a energia nos cereais. Não, estou a falar. Não, a vaca não come cereais. Milho, soja, alfalfa. A vaca é um herbívoro. Alfalfa se calhar não é um cereal, ok. Mas... A vaca não é um pássaro. E a soja também as não é um pessoas cereal. dão soja e dão milho às vacas porque é mais rápido elas crescerem. Mas a vaca é para comer erva. Percebes? Ok, mas essa eu estou a falar erva... no tempo antigamente onde havia búfalos e eles andavam. Imagina, o sol e a chuva. E depois aparece o sol, nasce erva, depois há um animal a comer a erva, depois tu chegas, matas o animal, levas para a tua gruta e ficas um mês sem fazer nada.
É lindo. Ok, pronto, mas Quando acabar, vais matar outro animal. Quando matas os animais todos, mudas de sítio e vais caçar outros animais. E aquele sítio onde tu desapareces, começam a aparecer vacas outra vez. Era assim que funcionava. pronto, mas isso, sabes que isso é uma falácia naturalista, que é só porque isto aconteceu na Não, eu não natureza, estou a dizer que tu é por estás a dizer causa disso que que é tem assim que agora. se. Não, não, Ah, não. pronto, pronto, ok. Yeah, sim, eu consigo concordar que quando eles conseguiam facilmente, porque depois também tens a questão da caça, não é? Porque é muito mais Mas fácil. repara, isso é o cuidado. Repara, é muito mais fácil tu plantares alguma coisa, plantares batatas, por exemplo. Vamos dizer que era a coisa que eles, os tubérculos que eles provavelmente tinham mais Quem? acesso, os nossos antepassados. Não, não, a batata tem muito pouco tempo, acho que veio da América do Sul. Tem para aí 400 eh, anos, acho eu. É muito recente a batata. tubérculos não é propriamente só. Se calhar outros tubérculos, não sei. Mas eu acho que a agricultura, a revolução da agricultura é os cereais, que, meu, tu consegues guardá-los durante muito tempo, meu, dá para produzir. O álcool também é uma invenção espetacular. Qualquer coisa faz álcool e é uma acumulação de energia. O pessoal não fazia vinho para ficar bêbado. O pessoal fazia vinho para ter comida. Percebes o conceito de vinho? Ou Não seja, sabia. não sabias? Não. Imagina assim: vinho, vodka, saqué, isto é tudo acumulação energética. Durante milhares e milhares de anos, a vida dos humanos era: tinham comida, procriavam, acabava a comida, morria toda a gente a fome, tinham comida, procriavam, ficavam demais. Isto durante séculos e séculos e séculos, até que houve estas evoluções dos nutrientes, que revolucionou. Em 1900, no país mais envolvido do planeta, que era o Reino Unido, não se conseguia encontrar homens com mais de 1,60 m para ir para a tropa. Tu imagina a fome que era. Era sempre esse ciclo. E depois esta revolução é que mudou tudo, não é? E é incrível que hoje vivemos. Hoje dá para ser vegano. Hoje dá para ser tudo. Sim. Hoje dá para ser carnívoro. Que é uma coisa mesmo, uma conquista. Apesar de que esta ideia do veganismo, não chamada veganismo, obviamente, Sim. mas a ideia já tem milhares de anos. Já. Mas sem perder a ideia. Portanto, porquê que, porquê que não queres fazer mal aos animais? Porquê que a primeira premissa e tu dizes eu não quero fazer. Qual é a razão? É pela mesma razão, eu considero que aí eu aplico a mesma lógica aos restantes animais nos casos onde tem lógica aplicar a mesma coisa aos seres humanos. Por exemplo, eu não te vou conseguir explicar porque é que eu não quero fazer mal aos seres humanos. Eu posso dizer, pá, porque eu não gosto de ver os outros humanos sofrer, porque eu não gostava que me fizessem a mim, Exato. mas se tu quiseres ir mais profundo do que isso, pá, é impossível, uma pessoa chega a um ponto que não dá para explicar mais. Mas Sim, mas eu acho que primeiro, tens uma explicação boa, o que estavas a dizer. pronto, Eu para identifico-me, primeiro ponto, percebes? ok. Sinto empatia, é a minha espécie, Yeah. sinto que sei que ele tem consciência, sei que ele. Percebes? São Al- pontos válidos, acho eu. Algumas das coisas que tu disseste, eu nem sequer ligo a isso. Por exemplo, ter empatia ou não, ser da minha espécie ou não. Eu acho que isso não são bons argumentos para nós Oh, meu, não, são, não são são, bué de bons não argumentos, são repara boas nisto. bases para nós Pensa neste definirmos raciocínio. como é que, que Estás no meio devemos. da selva. Não são boas Mas bases pensa como é nisto. que nós devemos usar para tratar os outros. Porque repara, tu disseste Eu espécie, discordo, eu discordo. tu disseste espécie, epá, eu sou da minha espécie. Sabes o que é que vai acontecer? Porque é que estás a limitar na espécie? Há outras pessoas que vão limitar na raça. Tipo, Não, olha, não, ele não, não é da não. minha É raça. completamente diferente Apesar de que a espécie raça e é um raça. conceito. Deixa-me explicar o Sim, conceito, mas a diferença entre espécie e porque é que é tão importante a sim, diferença de não espécie. existe aparentemente biologicamente Não, mas deixa-me o conceito de explicar. raça. Sim. Tu estás no meio da selva, não é? Espera aí, mas já começa um bocado fora do Mas só esquema. para tentar explicar a cena, Pronto, está que bem, vai é. lá então. O que eu quero dizer é assim, porque é que tu tens de pensar que todo o nosso desenvolvimento, nós chegamos aqui, nós não caímos de paraquedas nesta realidade que existe Pois neste não, momento. pois não. Isto houve um processo de desenvolvimento que demorou muito tempo e houve muitas conquistas que se tiveram que fazer. Certo. Então pensa assim, os humanos como espécie viviam em grupos organizados Uhum. e eles subsistiam porque colaboravam uns com os outros, como muitos animais também o fazem, certo? Certo. Uma coisa tirando a espécie que nós conseguimos desenvolver, que basicamente foi o cão, que foi uma grande conquista, que através de seleção durante milhares e milhares de anos desenvolvemos um animal que contribui muito, como é uma excelente ferramenta, companhia, é um animal diferente. Tirando isso, os outros animais
Querem lá saber de ti. Não tem a mínima. Repara, se tu estás assim, mal, partiste uma perna, estás lixado, vês um gajo da tua espécie a passar, olhas nos olhos e assim, olha aqui, nem falas a mesma língua. O gajo olha para ti para dizer, este gajo é da mesma espécie. Yeah, Eu, se calhar, mas tem a perna partida. Se calhar se eu não, roubar e fugir, o gajo não me consegue apanhar. ou se calhar eu vou ajudá-lo porque depois eu estou com a perna partida e ele ajuda-me também. Ok. Portanto, Colaboração. então se tu visses, por exemplo, uma pessoa com graves deficiências a precisar de ajuda, tu dizes, opá, eu não vou ajudar este gajo porque ele não vai fazer nada por mim, ele tipo, nunca me vai conseguir ajudar, portanto eu não lhe vou estender a mão para ajudar. Claro que tu não és assim. Não, mas a questão é que depois todas estas coisas ficam gravadas, o género da colaboração está dentro de nós. E este género da empatia está dentro de nós. Ou seja, e ele está dentro de nós porque subsistiu, senão já tinha deixado de existir. Percebes? Pela seleção. Mas isso continua a ser uma falácia naturalista. Ou seja, por causa de nós termos um determinado, uma determinada tendência genética, à custa dos nossos genes, nós termos uma determinada tendência Mas que bem, mas que existe porquê? Porquê é que existe essa tendência? Essa pergunta que tens de fazer. Porque provavelmente Funcionou. levou a um aumento de subsistência ou alguma vantagem. Não é uma falácia naturalista. Ok, mas é uma falácia naturalista na mesma, porque isso não significa que seja o correto de se fazer. O facto, Não, por exemplo, eu não disse que era. Mas eu não disse que era o correto de falar. Tu é que estás a dar o salto, não sou eu. É aí que eu quero chegar, porque a questão do veganismo tem tudo a ver com questões éticas. Portanto, tu estás-me a dizer então várias coisas. Vamos voltar aí. Não, depois acabámos por nos desviar para cenas, para eu tentar abrir a tua mente para outras realidades, mas voltámos à mesma questão. Porque estava-te a explicar o conceito de espécie, lembras-te? E eu acho que explico mais ou menos. E tu dizes, mas agora não tem que ser assim. Mas eu não estava a explicar porque é que tem que ser assim. Eu estava a explicar porque é que eu tenho este gene dentro de mim. E tu dizes assim, vou lutar contra o gene. Mas porquê que não estás a explicar isso? Qual é que é o... Qual é que é a vantagem? Por exemplo, eu posso explicar que eu valorizo um humano mais que todos os animais que existem na Terra. Tu juntavas todos os animais e tu vales mais para mim do que todos eles juntos. Mas a tua linha é na espécie, por exemplo? A minha linha não é na espécie. A minha linha é no ser humano. A tua consciência vale mais para espécie, mim. Basicamente. Não sei se é espécie. A tua consciência vale mais para mim do que todos os animais do mundo juntos. Ok, então espera aí. E se for... Tu sabes que os animais têm um determinado grau de consciência, não é? Sim, mas para mim, o teu nível de consciência, eu não vou ter esta conversa com mais nenhum animal. Ok. É muito diferente. Eu tenho muitos animais. Cabras, gatos. Por acaso, eu diria que já tive muitos animais. Porque só tenho cabras e gatos agora. Mas já tive muitas espécies de animais. E nada se compara a um ser humano, mal. Ok, vamos dizer. Ou seja, um ser humano, tu metes 2 seres humanos numa selva, parece uma cidade. Tu metes 2 cabras numa selva, passado 1000 anos, o que é que tens? Cabras? Okay. Ou fazes. Ou nenhuma cabra. Ou metes todas 2 seres humanos e eles matam-se um ao outro. Não é isso que aconteceu, isso é mentira. Não foi isso que aconteceu. Ok, mas não vamos. Olha para o mundo. Foi só um exemplo. Mas percebes que é mentira. Isso é que é uma falácia naturalista. Olha para o mundo. Olha para o mundo. O mundo? Não achas o mundo espetacular? Eu acho o mundo espetacular, mas olha para montes de problemas que também são causados pelo homem, pela humanidade, digo. Que tipo de problemas? Tu não gostas muito das alterações climáticas, não é? Tu achas que... Não, eu não acho que seja um problema. As alterações climáticas não são um Por problema? exemplo, eu posso contigo que tu dizes que nós devemos viver integrados na natureza. Devemos fazer parte desta natureza. A minha visão é que a natureza nos quer extinguir porque nós somos um vírus. Eu não diria que nós... Quer dizer, nós devemos fazer parte da natureza no sentido em que devemos respeitar os ciclos que conseguirmos e devemos respeitar naturais. Porquê? Por causa do impacto que isso tem nos seres conscientes, não é por causa da natureza. Não, tipo, seres conscientes, para a árvore, não é? Mas repara, ok, eu percebo esse raciocínio. Okay. Para ti, tu atribuis um valor grande a seres que têm este nível de consciência como estas cabrinhas estão aqui. É isso. Ou seja, elas comem e tal, elas não percebem nada. Porque sim, elas não percebem nada. Tal como uma criança, por exemplo. Exato, sim. Tal como uma criança. Por isso é que eu falo em potencial. Não é? Mesmo que seja uma criança, imagina que ela nunca vai deixar de ser
assim, Ok, imagina uma criança com uma graves cabra, problemas olha, não a mentais. comer coisa. Sim, isso é um debate que tens de falar, realmente é uma coisa interessante, mas Aí aí, não tens potencial. Aí a pessoa é assim, aí é como é. eu diria assim, não podes ser tão radical, Não, mas imagina esse caso. porque Imagina o caso de realmente haver uma situação em que não há potencial sim, que tipo, a pessoa tem tantos problemas que nenhum conhecimento científico te dá. atual e se mudar. Tá bem, isso a vaca mudar também, isso a cabra mudar, se o cão Ah, mudar. Tipo, não, é diferente de montar um ser humano que tem problemas para fazer uma cabra pensar, não é? Ou seja, é sim, mas diferente. Estamos a falar coisas diferentes. eventualmente a Mas eu não vou ser evolução. tão radical. Vou responder à tua pergunta. Ok. Hum, Tu dizes qual é o valor que tem? Oh, meu, eu acho que aí é um valor emocional muito grande, que é assim, onde é que tu pões, é mais uma a questão do aborto, onde é que pões o limite? Onde é que tu sabes o que é o nível de consciência suficiente? Onde é que, oh, meu, que Isso para tipo mim de pessoa, é relativamente o que é simples. que nós somos? O que é que nós somos como se formos como os espartanos? Ou seja, está todas estas questões e Isso se para mim calhar não há uma resposta certa, mas o que é que tu dirias? para mim é mais ou menos simples, que é a partir do momento em que existe uma confiança mínima, estilo que existem vários pontos de evidência que apontam para muito provavelmente este ser tem consciência. Uhum. A partir daí ele Tipo, passa a ter consideração moral. mas estás a falar daquele tipo de consciência só para que nossas consciências são muito diferentes. Não, tipo dor, por exemplo, eh, conhece o Boo Ou seja, tu estás Hooray, a falar tipo da experiência como o Peter, como é que ele se chama? o Peter filósofo Singer Peter Singer. fala daquelas cenas, ele chama-lhe senciência ou qualquer coisa Sem assim, ciência, não é? sim. Mas em português, sem ciência é um bocado. Pois, que depois Em é. português, sem Eu percebo o que ciência queres é dizer. diferente do sentient em É inglês. diferente. Ok, eu É. não sou, nunca me interessei muito por essa cena, mas a questão é, e nem estudei muito. Mas é A- interessante. É à volta sim, desse sim, tema sim. que gera a questão do veganismo e Exato. de. Eu percebo, mas a questão é, eu não consigo. Para mim, um animal está muito próximo de um autónomo. Quando digo os animais, eu digo assim: tu existes, o animal acontece. Ok, mas vamos partir desse princípio. Acontece, um gato Imagina. acontece, ele Ok, não imagina que existe. sim. Tu não queres ver o gato sofrer, por exemplo, não é? Mas isto tem a ver por características de empatia que estão feitas dentro de mim. Agora, tipo, Então, mas tu és o gajo da empatia. Eu é que sou o gajo da lógica. não, estou a dizer, eu sinto empatia, eu não gosto de ver os animais sofrer. Ah, pronto, ok, Não ok. gosto, meu. E tu dizes Então, assim, Miguel, mas repara, qual é o problema? Eles acontecem. Oh, meu, mas eu não gosto. Não gosto. claro. Está dentro de mim, podes chamar um bug ou qualquer coisa. Não é um E bug, é uma posição ética não é ética. consistente. Para mim não é ética. Não. Eu acho que Para é. mim, eu não para mim os animais não entram no realm da ética. São recursos. Como assim? São recursos como a planta. Ou seja, vamos imaginar, a planta tem estimulações, também recebe estimulações e reage, certo? As plantas desviam-se. Certo, As como o telemóvel, sim. plantas chegam, por exemplo, aquelas carnívoras, sentem e fecham. As plantas, as Sentem. bactérias, podes dizer outra palavra qualquer, há bactérias que reagem às tuas emoções, hum, Reagem. Estás a ver? É que tu estás a usar um conjunto mas reagem, de e repara, adjetivos acaba por ser ou de verbos. um conjunto de estimulações que, no caso das plantas, podem ser transmitidas sem um sistema nervoso central, e num caso de um Ok. animal, é um sistema nervoso central, e alguns animais cada vez mais desenvolvido, mas enquanto não houver aquela, na minha percepção da realidade, enquanto não houver aquele spark onde tu sais para fora de ti, não é? Que é o que nos permite ter esta conversa, não, tu não passas de um autónomo, tu não existes, tu acontece, não é? Peraí, mas então voltamos ao caso da criança com graves problemas que nunca vai ter esse spark. Não é? Não tens problemas nenhuns com. Tenho problemas. Achas que é igual a uma planta? Porque a planta também nunca vai dar esse spark e Não, a planta meu, também assim, reage. o que eu te digo é assim, em termos racionais, se tu vis uma pessoa que está em coma e que come e coisas, mas nunca reage, o que é que tu podes dizer da pessoa? Mas repara, mas tu és humano, tu estás conectado, tu sentes, e pode haver até a chance, nem que seja uma cena. Eu gostava a cena da chance.
Vamos imaginar que tens uma mãe que tem um filho nessas condições, Uhum. certo? E toda a gente diz: olha, este filho não sente nada, mais vale, tipo, sei lá, como é que se diz? Desligar-lhe a máquina, não Desligar é? a máquina, ou se não houver máquina, como se faz aos animais, é com os cavalos, quando se tem que matar. Para bater? Abater, mas há outra palavra, gira. Eu é que não sou bom em palavras. Mas há uma palavra gira. Mas, mesma cena. Colher. Não, é uma palavra que é tipo. É gira a palavra, mas não me lembro, desculpa. Então, tens a criança e tens a mãe, e a mãe diz assim: mas há uma chance que ela compreenda o que eu estou a fazer por ela. Percebes o que eu quero dizer? Uhum. Que tenha um nível de consciência interna, seja qual for. E então aí usava-te um argumento interessante, também pode ser usado para o aborto, naquela questão que eu estava-te a dizer, quando é que está o nível da consciência e não sei o que mais, que depois podíamos revisitar isso, Uhum. se tivermos energia ou tempo, que é a questão assim, vamos imaginar que tens esta árvore aqui, e que atrás deste arbusto pode ter uma pessoa, Uhum. e tem 1% de chance, tenho aqui uma pessoa ali, uma pessoa ali, uma pessoa ali, uma pessoa ali, ali, 1% de chance de estar ali uma pessoa atrás desta árvore, deste arbusto. Eu dou-te uma pistola, tu disparas? 1%. 1 em 100. Podes dar 100 tiros, só um é que tem uma pessoa. Disparas? Qual é que é Disparas ou não? qual é que é o custo da alternativa? Não há Tipo, se custo. eu não disparar, o que é que acontece? Vamos imaginar, se não disparares, vais ter que me pagar um jantar. 10 jantares. Mais, vais ter que me pagar um jantar durante todas as semanas, durante 9 meses. Não, vais-me pagar um jantar todos os dias durante 9 meses. Não, espera. Vais pagar o almoço, pequeno almoço, almoço e jantar durante 9 meses com a minha presença à tua beira, se ali nas 99 vezes não tiver uma pessoa. Mas tens 1% de chance de estar ali uma pessoa ali atrás. E estão aqui 3 pessoas, estás a ver? Estão aqui outras 3. Qual é que preferes? Disparar com essa 1% de chance ou ter que me pagar essas refeições todas durante 9 meses e ter que estar com a minha presença durante esses 9 meses? Qual é que preferes? Pá, o pagar o jantar ainda era naquela, agora ter que te aturar durante 9 meses ao jantar. Não, estou a brincar. Com sinceridade, pode dizer. Tens medo. Com sinceridade, a minha posição filosófica chama-se Threshold Ontology. Ou seja, Não, eu quero saber é se tu disparavas eu ou já não. já te vou Não, não, não dizer. quero ouvir mais nada. Só quero ouvir eu disparava ou não. É um bocado. O que é que sentes no coração? Diz-me o que é que sentes. Não é Disparavas ou não é não? no coração. É. Eu digo-te assim: disparas esta arma, Hum? não é? E não tens que me pagar o jantar. Se não disparares, tens que me pagar estes jantares e estes almoços e estes pequenos almoços durante 9 meses. Mas há ali 1% de chance de estar um ser humano atrás daquele arbusto. E não te acontece nada se Claro que eu não matares um humano. disparava. Claro que não disparava. Eu só estava a explicar Mas porque é que ia repara, chegar lá. eu por acaso, mas repara, eu acho que tu já explicaste porque é que não disparavas. Porquê? Meu, porque és uma pessoa altamente, meu. Aí, obrigado. É por causa disso que não disparavas? Mas acho que não é por causa disso. Acredita que é.